Olá pessoal, vamos começar a nossa videoaula sobre rede de atenção à urgência e emergência. Esta é uma atividade avaliativa da disciplina Enfermagem e Saúde Coletiva do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Avançado de Pau dos Ferros. Vamos abordar os seguintes conteúdos: conceitos, construção histórica, componentes, como funciona e fluxograma. Esse grupo é composto por Albaniza Paiva, Isadora Jordana, Raquel Fontes, Tayane Milena e Richelieu Oliveira. Bom, o que seriam então essas redes de atenção à saúde? De acordo com que o homem ele vem se modificando e modificando o seu espaço, modifica também o perfil epidemiológico, nutricional, habitacional, provocando assim o surgimento de novas doenças e agravos, de diversas causas. Então, os sistemas de saúde de diversos países, eles irão procurar ampliar os seus serviços de modo que atenda as pessoas que necessitam daqueles serviços de uma forma mais integral. Ou seja, as redes de atenção, elas irão promover uma maior integralidade do cuidado, ampliando esses serviços, diminuindo as desigualdades, promovendo ações em saúde, promoção de saúde, avaliando diagnósticos de diversas causas, auxiliando no tratamento, bem como na reabilitação. Ou seja, o ampliamento dessas ações em todos os níveis primário, secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente, eles irão possibilitar uma integralidade no atendimento daquele paciente que necessita desse serviço de saúde. Então, atrelado a isso, nós temos a rede de urgência e emergência, que ela irá trabalhar organizando situações de urgência e emergência que vier a surgir, de modo que haja uma articulação profissional para garantir um cuidado mais ampliado ao paciente que necessite. Então, essa rede de atenção, ela irá trabalhar principalmente em 3 fatores, que é a necessidade, ou seja, o risco, a gravidade daquela doença. Ela irá trabalhar em cima disso, do tempo e da necessidade de agilizar, esse procedimento. Ou seja, quanto maior for a necessidade desse paciente, menor será o tempo para realizar essa ação curativa e maior será a necessidade de realizar essa ação curativa. Então, o que seria a urgência, Na urgência, em situações urgentes, o paciente ele vai passar de um risco menor, um estado menor, para um estado maior de gravidade. Vai causar dor, vai causar uma situação de desconforto, mas não vai causar um risco iminente de morte. Ou seja, é possível esperar pelo atendimento em um curto prazo de tempo, Esse paciente ele vai ter um tempinho ali a mais, ele pode esperar pelo atendimento alguns minutos depois, diferentemente da emergência, que na emergência há um risco iminente de morte àquele paciente e a necessidade de atendimento ela é imediata, ou seja, se o paciente ele não for atendido imediatamente, ele pode vir a óbito ou pode ocasionar diversas sequelas oriundas desse não atendimento imediato. Podemos listar aqui 2 situações. Uma luxação, por exemplo, no tornozelo, ela irá causar um desconforto, porém, ela não vai causar um risco imediato de morte, diferente de uma parada cardiorrespiratória ou então de um traumatismo craniano. Ou seja, a luxação ela seria um caso, uma situação urgente, e o traumatismo craniano ele seria uma situação emergente, ou seja, ambos causam sofrimento, causam dor ao paciente, porém um causa um dano maior e o outro causa dano menor. Ou seja, a situação emergente ela necessita de um atendimento rápido e ágil, ou seja, na hora. E uma situação de urgência ela seria menos grave e poderia ocasionar menos riscos do que em uma situação emergente. Bom, eu irei falar um pouco da construção histórica dessa rede de atenção.
como ela se deu até os dias atuais. Primeiramente, ela surge como uma necessidade de atender os casos graves e gravíssimos, tendo em vista que a atenção básica não tem um suporte suficiente para atendê-los. Então, as normas operacionais básicas, o NOAS e os sistemas regionalizados aprovam o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência, amparado pela Portaria 2048. Essa portaria é ainda um pouco vaga, tendo em vista que seus princípios ainda são poucos definidos. Então, surgem posteriormente novas portarias com meio de implementá-la, trazendo princípios e diretrizes do SUS, tendo em vista que esse regulamento vai atender e lidar com pessoas de alto risco, com risco de morte ou de ter uma sequela irreversível. Porém, em 2003 é consolidado esse regulamento e ela passa a virar uma Política Nacional de Atenção às Urgências, o PENAL. Esse PENAL passa a ser mais completo, já que ele vem juntando todas as portarias anteriores. Ainda nesse mesmo período, tem a implementação do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Como o nome já diz, é um atendimento pré-hospitalar móvel, a fim de auxiliar e agilizar esses atendimentos de grave risco. Dando continuidade, vamos para o segundo período. O segundo período também é um período de implementação de componentes, onde é implementado dentro dessa política pública as unidades de pronto atendimento, as UPAs, amparado pela Portaria 2.922. As UPAs têm como principal objetivo a diminuição das filas dos hospitais. Ela serve como intermédio entre a atenção primária e a atenção secundária. Ela tem assim o seu período de 2008 a 2009. Por fim, temos o terceiro período, com início no ano de 2010. Esse período é um período de compactuação entre as esferas tripartites gestoras do SUS. Elas veem a necessidade de criação de redes de atenção especializadas. Dentro dela, temos a rede de atenção de urgência e emergência. Porém, só depois com o incentivo financeiro do Ministério da Saúde que essa portaria é lançada, no ano de 2011, a portaria 1600. Então, a Política Nacional de Atenção à Urgência passa a ser a Rede de Atenção à Urgência, o RUA. Depois, posteriormente, ela passa a ser chamada de Rede de Atenção de Urgência e Emergência, o REU. Bom, pessoal, então agora eu vou falar sobre quais são os componentes que as redes de atenção às urgências e emergência apresentam. Primeiramente, eu vou começar falando sobre a Força Nacional do SUS. O que é essa Força Nacional do SUS? Ela é uma equipe que é formada pelo Ministério da Saúde, que tem como o objetivo principal unir os esforços que possam oferecer uma assistência de uma forma mais integral e equânime para os indivíduos que se encontram em estado de vulnerabilidades e circunstâncias de emergências, o qual eles não possuem muito acesso aos serviços. Então, como por exemplo as situações de catástrofes e incidentes com múltiplas vítimas, como por exemplo enchentes. Então, essa Força Nacional do SUS, ela é de caráter voluntário. Os participantes eles são treinados, são capacitados pelos núcleos de educação em urgência e emergência, que são dentro do SAMU 192 ou do próprio Ministério da Saúde. Outro componente, que eu vou apresentar é a atenção básica. Essa atenção ela faz parte do alicerce das redes de atenção em urgências e emergências. Então, o objetivo principal dela é ampliar o acesso, fortalecer o vínculo e a responsabilização e a questão do primeiro cuidado às urgências e emergências, com a preocupação de oferecer um ambiente mais adequado, essa questão da transferência e encaminhamento a outros pontos
de atenção quando for preciso e também a implantação, né, de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidade. O próximo componente é a sala de estabilização, né? O que é essa sala de estabilização? Ela vai consistir no ambiente para a estabilização de pacientes que estão de forma mais graves, né? Então, essas salas elas têm condições de garantir uma assistência 24 horas, é vinculada a um equipamento de saúde que deve estar articulado a outros níveis de atenção para que depois possa encaminhar a rede de atenção à saúde pela central de regulação das urgências. Outro componente é o atendimento domiciliar. Esse atendimento domiciliar ele consiste em quê? Num conjunto de ações que são articuladas à promoção, à prevenção, o tratamento de doenças e também a reabilitação. Então, vão ocorrer no domicílio e vai constituir uma nova modalidade da atenção à saúde, né, que vai acontecer no território e vai reorganizar o trabalho dessas equipes que vão realizar, que vão prestar esse cuidado domiciliar na atenção primária, ambulatorial e também hospitalar. Temos também outro componente que é o SAMU 192, né? Que tem como o objetivo principal do SAMU é chegar rapidamente à vítima, né? Após ter ocorrido um agravo à sua saúde, que possa levar a um sofrimento, sequelas e até mesmo levar à morte. Então, é necessário, né, garantir um atendimento, até o translado desse paciente de forma adequada, né, hierarquizado e também integrado ao SUS. Então, existem alguns tipos de veículos como ambulâncias, motolâncias, ambulâncias de suporte básico e avançado de vida, helicópteros, para que possa prestar um atendimento de acordo com a necessidade do paciente. Então, todo profissional deve ser bem instruído, deve ser bem capacitado para que possa atuar e viver a realidade de um socorrista do SAMU. Outro componente é as unidades de pronto atendimento 24 horas, as UPAs, né? Então, ele é um serviço de média complexidade entre as UBS, as unidades de saúde da família e a rede hospitalar. Então, funciona 24 horas por dia. O seu objetivo principal é o quê? É oferecer um atendimento aos pacientes de forma imediata, intervir em suas situações e também articular outros profissionais da rede de atenção de forma que tenha continuidade do cuidado daquele paciente, daquele usuário. Então, as UPAs 24 horas, elas podem ser classificadas em porte 1, porte 2 e porte 3. Mas quem é que vai decidir o tipo de porte e o atendimento que vai ser implantado naquele município vai ser o Ministério da Saúde e o consórcio e estrutura do município. E por fim, nós temos o outro componente, que é a promoção, a prevenção e a vigilância em saúde. Então, qual é o objetivo, né, desse componente? É estimular o desenvolvimento das ações de saúde e educação que vão ser voltadas para a vigilância e a prevenção das violências e acidentes, das lesões, mortes no trânsito e doenças crônicas que não são transmissíveis, além de ações que são intersetoriais, né, com a participação e a mobilização da sociedade, que é muito importante, visando sempre essa questão da promoção da saúde, da prevenção e dos agravos e vigilância à saúde. O funcionamento da rede de atenção a urgências e emergências começa pelo acolhimento. O acolhimento é conceito-chave da Política Nacional de Humanização do SUS, ou seja, o Humaniza SUS. Ele é primordial, ele é baseado em diretrizes para que os profissionais possam conduzir esse acolhimento de forma ética e de forma assistencial para todos os pacientes. No Brasil, os atendimentos são feitos primeiramente pela telemedicina. É a partir de aí que os atendimentos serão feitos de acordo com cada gravidade de cada paciente, ou seja, a partir da gravidade que será apresentada, terá um tipo de ambulância que prestará socorro a esses devidos pacientes.
Com isso, temos a nossa SAMU, temos o nosso Corpo de Bombeiros e temos as nossas ambulâncias semi-UTI. Lembrando que aqui no Brasil utiliza-se o protocolo MANSEST, que é conhecido mundialmente. Nele utiliza-se a classificação de gravidade de pacientes por cores, ou seja, para cada gravidade há uma cor. Utiliza-se o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde e até mesmo o azul. Olá pessoal, chegamos à parte final da nossa apresentação e vou falar para você agora sobre o fluxograma. Você sabe o que significa? Então vamos lá. O Conselho Federal de Medicina, através da resolução número 1451/95, norteia o atendimento de urgência e emergência, garantindo o atendimento referenciado. Ou seja, se em um nível de atenção não for possível manter a vida ou aliviar o sofrimento, deve-se imediatamente avançar para outro nível assistencial. Essa dinâmica é denominada de fluxo regulado ou efetivo, ou simplesmente fluxograma da rede de urgência e emergência. Pessoal, em 2011, a Política Nacional de Atenção Básica, ela vem corroborar com a consolidação da rede de atenção à saúde, quando destaca a atenção primária à saúde como ponto primordial desse fluxograma. A partir daí, a atenção primária à saúde passa a ser responsável pela coordenação do cuidado e pela organização dessa rede essa dinâmica e eficaz. Para isso, passa também a contar com componentes fundamentais para a sua funcionalidade. Esses componentes foram anteriormente citados aqui em nossa apresentação. Sobre o fluxo, ele é estabelecido entre os serviços, na ordem de usuário, informações e equipamentos, interligando os diferentes pontos de atenção à saúde em seus níveis distintos de complexidade, por meio do encaminhamento do usuário para o atendimento efetivo no nível equivalente ao seu estado de saúde. E esse encaminhamento ele acontece através do sistema de referência e contra-referência da rede de atenção à saúde. Então, aqui na ilustração nós podemos perceber as UBSs, elas enviando o usuário pelo fluxo através do SAMU. E o SAMU direciona este usuário até as UPAs, que já é considerado como nível secundário. E as UPAs, diante da necessidade, pode encaminhá-lo para o nível terciário, que é o nível hospitalar. E aí você observa o fluxo desse usuário, idas e vindas, isso dentro desse tema tão interessante é denominado de referência e contra-referência. O usuário sai da atenção primária à saúde, referenciado por ela, e ele pode chegar até ao nível terciário. E de lá ele pode ser devolvido ou enviado de volta para o nível inicial ou nível denominado de atenção primária à saúde. Aqui nós temos uma imagem que apresenta os diversos equipamentos que compõem o fluxo na rede de atenção de urgência e emergência. A UBS, a UPA, o hospital, as publicidades que fazem parte da promoção e prevenção à saúde, o SAMU, e então a gente também contempla a central de regulação, que é quem organiza todo este fluxo.
Diante de tudo que já falamos, destacamos que essa dinâmica estruturante da rede de atenção à urgência e emergência, ela visa favorecer a agilidade do fluxo, né, ou fluxograma, tendo como primordial garantir o alívio do sofrimento do paciente desde os primeiros atendimentos que acontecem no nível primário. Portanto, a atenção primária à saúde, ela é considerada como a porta de entrada do sistema e deve assegurar, né, ao paciente o acolhimento, a classificação de risco e sua rápida inserção nesse fluxo assistencial, considerando a efetividade das ações sem desconsiderar a importância do cuidado humanizado. Nós encerramos por aqui, agradecemos a sua atenção, curta este canal e se inscreva para ficar por dentro de todo esse conteúdo tão importante sobre a saúde coletiva.